Curso em Milagres, capítulo 27. A cura do sonho. Tópico 6. As testemunhas do pecado. 1. A dor demonstra que o corpo tem que ser real. É uma voz alta que obscurece as coisas, cujos gritos silenciam o que o Espírito Santo diz e mantém as suas palavras fora da tua consciência. A dor exige atenção, afastando-a dele e focalizando-a em si própria. O seu propósito é o mesmo que o do prazer, pois ambos são meios de fazer com que o corpo seja um real. O que compartilham um propósito comum é o mesmo. Essa é a lei do propósito que une todos aqueles que a compartilham em si mesma. O prazer e a dor são igualmente irreais porque o seu propósito não pode ser conseguido. Assim, são meios para o nada, pois têm uma meta sem um significado. E compartilham a falta de significado do propósito que têm. 2. O pecado se desloca da dor para o prazer e de novo para a dor, pois cada uma testemunha a mesma coisa e carrega sempre uma única mensagem. Tu estás aqui dentro desse corpo e podes ser ferido. Podes ter prazer também, mas somente ao custo da dor. A essas testemunhas se juntam muitas outras. Cada uma parece ser diferente porque tem um nome diferente e assim parece responder a um som diferente. Exceto nisso, as testemunhas do pecado são todas iguais. Chama o prazer de dor e ele doerá. Chama a dor de prazer e a dor por trás do prazer já não será mais sentida. As testemunhas do pecado simplesmente mudam o nome para o nome, à medida que uma dá um passo à frente e a outra um passo atrás. Entretanto, não faz nenhuma diferença qual delas está na frente. As testemunhas do pecado ouvem apenas o chamado da morte. 3. Esse corpo sem propósito em si mesmo guarda todas as tuas memórias e todas as tuas esperanças. Usas os seus olhos para ver, os seus ouvidos para ouvir e deixas que ele te diga o que é que ele sente. Ele não sabe. Ele apenas te diz os nomes que tu lhe deste para usar quando invoca as testemunhas da sua realidade. Não podes escolher quais são reais entre elas, pois qualquer uma que escolhas é como as outras. Escolhes esse ou aquele nome, mas nada mais. Não fazes com que uma testemunha seja verdadeira pelo fato de chamá-la pelo nome da verdade. A verdade é achada nessa testemunha se ela der testemunho da verdade. E de outro modo ela mente, mesmo que tu a chames pelo santo nome do próprio Deus. 4. A testemunha de Deus não vê testemunhas contra o corpo. Ela também não dá ouvidos às testemunhas com outros nomes, que falam da realidade do corpo de maneiras diferentes. Ela sabe que ele não é real, pois nada poderia conter aquilo que acreditas que estás guardado dentro dele. Nem poderia ele dizer a uma parte do próprio Deus o que deveria sentir e qual é a sua função. No entanto, ela tem que amar qualquer coisa que tu valorizes. E para cada testemunha da morte do corpo, ela envia uma testemunha da tua vida nela, que não conhece a morte. Cada milagre que ela traz é um testemunho de que o corpo não é real. Suas dores e seus prazeres ela cura da mesma forma, pois as suas testemunhas substituem todas as testemunhas do pecado. 5. O milagre não faz distinções entre os nomes pelos quais são chamados as testemunhas do pecado. Ele apenas prova que aquilo que elas representam não tem efeitos. E isso se prova porque seus próprios efeitos vieram tomar o lugar daqueles. Não importa o nome pelo qual chamas o teu sofrimento. Ele já não está mais presente. Aquele que traz o milagre percebe-os todos como um só e chama-os pelo nome do medo. Como o medo dá testemunho da morte, assim o milagre dá testemunho da vida. É um testemunho que ninguém pode negar, pois consiste dos efeitos de vida que traz. Os moribundos vivem, os mortos ressuscitam e a dor sumiu. Entretanto, o milagre não fala
só por si, mas pelo que representa. 6. O amor também tem símbolos e um mundo feito de pecado. O milagre perdoa porque representa o que está depois do perdão e é verdadeiro. Como é tolo e insano pensar que o milagre está preso às leis que ele veio só para desfazer? As leis do pecado têm diferentes testemunhas, com forças diferentes, e elas atestam sofrimentos diferentes. Entretanto, para aquele que envia os milagres para abençoar o mundo, uma diminuta punhalada de dor, um pequeno prazer mundano ou as angústias da própria morte têm um único som, um chamado para a cura e um grito de lamento pedindo ajuda dentro de um mundo de miséria. É a sua igualdade que o milagre atesta, é a sua igualdade que ele prova. As leis que as chamam de diferentes são dissolvidas e reveladas como impotentes. O propósito de um milagre é realizar isso, e o próprio Deus garantiu a força dos milagres em favor daquilo que testemunham. 7. Que tu sejas então uma testemunha do milagre e não das leis do pecado. Não há necessidade de sofreres mais, mas há necessidade de que sejas curado, porque o sofrimento e a tristeza do mundo fizeram com que o mundo fosse surdo à salvação e à libertação. 8. A ressurreição do mundo aguarda a tua cura e a tua felicidade, para que possas demonstrar a cura do mundo. O instante santo substituirá todo o pecado, e se tu apenas carregares contigo os seus efeitos, e ninguém escolherá sofrer mais. A que função melhor do que essa poderia servir? Ser curado para que possas curar, e não sofras permitindo que as leis do pecado sejam aplicadas a ti. E a verdade será revelada a ti, que escolheste deixar que os símbolos do amor tomem o lugar do pecado. Tópico 7. O sonhador do sonho. 1. O sofrimento é uma ênfase colocada em tudo aquilo que o mundo fez para te machucar. Aqui está claramente exposta a versão demente que o mundo tem do que seja salvação, como um sonho de punição, no qual o sonhador está inconsciente do que lhe trouxe o ataque a si mesmo. Ele se vê atacado injustamente por algo que não é ele próprio. Ele é a vítima dessa alguma outra coisa. Uma coisa fora de si mesmo, pela qual ele não tem nenhuma razão para ser responsabilizado. Ele tem que ser inocente, porque não sabe o que faz, mas apenas o que lhe é feito. Ainda assim, o seu ataque a si próprio continua evidente, pois é ele que carrega o sofrimento. E não pode escapar, porque a fonte do sofrimento é vista fora dele. 2. Agora está sendo mostrado a ti que podes escapar. Tudo o que é necessário é olhares para o problema assim como é e não do modo como o tens colocado. Como poderia existir uma outra forma de se resolver um problema que é muito simples, mas foi obscurecido por escuras nuvens de complicação feitas para manter o problema sem solução? Sem as nuvens, o problema emergirá em toda a sua simplicidade primitiva. A escolha não será difícil, porque o problema é absurdo quando visto com clareza. Ninguém tem dificuldade de tomar uma decisão para permitir que um problema simples seja resolvido. E esse problema é visto como algo que está ferindo-o. E é muito fácil de ser removido. 3. O raciocínio pelo qual esse mundo é feito, no qual se baseia e pelo qual ele é mantido, é simplesmente o seguinte: tu és a causa do que eu faço. A tua presença justifica a minha cólera e tu existes e pensas à margem de mim. Enquanto atacas, eu tenho que ser inocente, e aquilo de que eu sofro é o teu ataque. Ninguém que olhe para esse raciocínio exatamente como é pode deixar de verificar que ele não procede e não faz sentido. Apesar disso, parece razoável, porque parece que o mundo está te ferindo. E assim, aparentemente, não há necessidade de ires além do óbvio em termos de causa.
4. De fato, essa necessidade existe. A necessidade de que o mundo escape da condenação é uma necessidade que aqueles que aqui habitam estão unidos para compartilhar. No entanto, eles não reconhecem a sua necessidade comum, pois cada um pensa que se fizer a sua parte, a condenação do mundo cairá sobre ele. E é isso que percebe ser a sua parte na liberação do mundo. A vingança tem que ter um foco. De outro modo, a faca do vingador ficará em sua própria mão e apontada para ele mesmo. E ele precisa vê-la na mão de um outro para poder ser a vítima de um ataque que não escolheu. E assim sofre com os ferimentos feitos por uma faca que um outro segura, mas não ele mesmo. 5. Esse é o propósito do mundo que ele vê. E encarado dessa maneira, o mundo provê os meios através dos quais esse propósito parece ser cumprido. Os meios atestam o propósito, mas não são eles próprios uma causa. Tampouco a causa vai mudar se for visto a parte de seus efeitos. A causa produz os efeitos, que então testemunha a causa e não a si mesmos. Olha, portanto, para o que está além dos efeitos. Não é aqui que a causa do sofrimento e do pecado tem que estar. E não pares no sofrimento e no pecado, pois não passam de reflexos daquilo que os causa. 6. A parte que desempenhas em resgatar o mundo da condenação é o teu próprio escape. Não te esqueças de que as testemunhas do mundo do mal não podem falar, exceto por aquilo que tenham visto uma necessidade de mal no mundo. E foi aí que a tua culpa pela primeira vez foi contemplada. Na separação do teu irmão teve início o primeiro ataque a ti mesmo. E é a isso que o mundo dá testemunho. Não busques outra causa, nem procures desfazê-la entre as poderosas legiões de testemunhas mundanas. Elas apoiam a sua reivindicação da tua fidelidade. Naquilo que esconde a verdade, não é onde deves procurar achar a verdade. 7. As testemunhas do pecado estão todas dentro de um pequeno espaço, e é aqui que achas a causa da tua perspectiva no mundo. Houve um tempo no qual não tinhas consciência do que era, na realidade, a causa de tudo o que o mundo parecia lançar sobre ti, sem o teu convite e sem a tua solicitação. De uma coisa estava certo: entre as muitas causas que percebias como portadoras de dor e de sofrimento para ti, a tua culpa não constava, e tampouco os tinhas requisitado para ti mesmo. Foi assim que todas as ilusões vieram. Aquele que as faz não se vê fazendo-as, e a realidade delas não depende dele. Qualquer que seja a causa que tenham, é algo bastante à parte dele, e o que ele vê está separado da sua própria mente. Ele não pode duvidar da realidade dos seus sonhos, porque não vê a parte que desempenha em fazê-los parecerem reais. 8. Ninguém pode acordar de um sonho que o mundo está sonhando por ele. Ele vem a ser uma parte de um sonho de alguma outra pessoa. Não pode escolher despertar de um sonho que não fez. Ele fica impotente, uma vítima de um sonho concebido e alimentando por uma mente separada. De fato, essa mente não se importa com ele e está tão pouco preocupada com a sua paz e a sua felicidade quando o tempo ou hora do dia poderiam estar. Ele não a ama, mas o coloca à sua vontade em qualquer papel que satisfaça a seu sonho. Tão pequeno é o valor que lhe é dado que ele não passa de uma sombra que dança, pulando para cima e para baixo, de acordo com um roteiro sem sentido, concebido dentro do sonhar vão do mundo. 9. Esse é o único retrato que és capaz de ver, a única alternativa que podes escolher, a outra possibilidade de causa, se tu não fores o sonhador dos teus sonhos. E isso é o que escolhes se negas que a causa do sofrimento está em tua mente. Fica contente por ela, de fato, estar aí, pois assim és a única pessoa que pode decidir o teu destino no tempo. A escolha é tua. Entre uma morte de sono e sonhos maus ou um despertar feliz e a alegria da vida. 10. Entre o que poderias escolher, se não entre a alegria,
senão entre a vida ou a morte, o despertar ou o dormir, a paz ou a guerra, os teus sonhos ou a tua realidade. Existe um risco de pensares que a morte é paz, porque o mundo equipara o corpo ao ser que Deus criou. No entanto, uma coisa nunca pode ser o seu oposto, e a morte é o oposto da paz, porque é o oposto da vida, e a vida é paz. Desperta e esquece todos os pensamentos de morte, e descobrirás que tens a paz de Deus. Entretanto, se a escolha realmente te é dada, então tens que ver as causas das quais que escolheste exatamente como são e onde se encontram. 11. Que escolhas que pode fazer entre dois estados, se apenas um é claramente reconhecível? Quem poderia estar livre para escolher entre efeitos quando ele vê apenas um como algo que depende dele? Uma escolha honesta jamais poderia ser percebida como uma escolha na qual a opção está dividida entre um tu diminuto e um mundo enorme, com sonhos diferentes acerca da verdade em ti. A brecha entre a realidade e os sonhos não está entre o sonhar do mundo e o que sonhas em segredo. Essas coisas são uma só. O sonho do mundo não é senão uma parte do teu próprio sonho, que deste para os outros e viste como se fosse o início e o fim do teu. No entanto, o sonhar do mundo teve início com o teu sonho secreto, que não percebes, embora ele tenha causado a parte que vês e não duvidas que seja real. Como poderia duvidar enquanto estás deitado dormindo e sonhas em segredo que a sua causa é real? 12. Um irmão separado de ti, um antigo inimigo, um assassino que te assalta no meio da noite e planeja tua morte. No entanto, a planeja de forma lenta, demorada. É com isso que sonhas. Entretanto, por trás desse sonho, há ainda outro no qual passas a ser o assassino, o inimigo secreto, o vingador e o destruidor do teu irmão e do mundo da mesma forma. Aqui está a causa do sofrimento, o espaço entre os teus pequenos sonhos e a tua realidade. A pequena brecha que nem sequer vês, o lugar onde nascem as ilusões e o medo, o momento do terror e do antigo ódio, o instante do desastre, tudo isso está aqui. Aqui está a causa da irrealidade. E é aqui que ela será desfeita. 13. Tu és o sonhador do mundo dos sonhos. Ele não tem outra causa, nem nunca terá. Nada mais amedrontador do que um sonho vão aterrorizou o Filho de Deus e o fez pensar que ele perdeu a sua inocência, negou seu pai e fez uma guerra contra si mesmo. Tão amedrontador é o sonho, tão aparentemente real, que ele não poderia despertar para a realidade sem o suor do terror e um grito do medo mortal, a não ser que um sonho mais gentil precedesse o seu despertar e permitisse que a sua mente mais calma desse boas-vindas à voz que chama com o amor para que ele desperte ao invés de temê-la, um sonho mais gentil no qual o seu sofrimento foi curado e o seu irmão veio a ser o seu amigo. A vontade de Deus é que ele desperte gentilmente e com alegria e deu-lhe o meio para despertar sem medo. 14. Aceita o sonho que ele deu em lugar do teu. Não é difícil mudar um sonho, uma vez que o sonhador já tenha sido reconhecido. Descansa no Espírito Santo e deixa que os seus sonhos gentis tomem o lugar daqueles que sonhaste no terror e no medo da morte. Ele traz sonhos que perdoam, nos quais a escolha não é entre quem é o assassino e quem será a vítima. Nos sonhos que ele traz, não existe assassino e não há morte. O sonho da culpa está se apagando da tua vista, embora os teus olhos estejam fechados. Um sorriso veio para iluminar a tua face adormecida. O sono agora é de paz, pois esses são sonhos felizes. 15. Sonha suavemente com o teu irmão sem pecado, que se une a ti e em santa inocência, e desse sonho o próprio Senhor do céu despertará o seu filho amado. Sonha com a benignidade do teu irmão, em vez de habitares nos seus equívocos em teus sonhos.
Seleciona a atenção cuidadosa que ele te presta como matéria dos teus sonhos, ao invés de contares os ferimentos que ele provocou. Perdoa-lhe as suas ilusões e agradece-lhe por toda a ajuda que prestou. E não deixes de lado as muitas dádivas que ele te deu, porque ele não é perfeito em teus sonhos. Ele representa o seu Pai, que tu vês como aquele que te oferece ambas, vida e morte. 16. Irmão, ele dá só a vida. Entretanto, o que vês como as dádivas que o teu irmão te oferece, representa as dádivas que sonhas que o teu Pai te dá. Permite que todas as dádivas do teu irmão, oferecidas a ti, sejam vistas à luz da caridade e da benignidade. E não deixes dor alguma perturbar o teu sonho de profunda apreciação pelas suas dádivas a ti.